Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, estamos chegando aqui para mais uma live. Pastor Mauro Alves, irmão Danilo. Pai, Senhor, pastor, Deus abençoe essa live. Paz do Senhor, acho que agora que entrou, né? Aí, não. Isso, já estamos online já. Amém. Os irmãos que foram entrando vão compartilhando. Graça e paz a todos os irmãos, então. Vamos chegando aqui, né? Mais uma live para a gente terminar esse assunto hoje. Sim. Sobre crime de Terafim. Tem alguma coisa ligada aí, Danilo? Que tá dando um som no ventilador? Não, aqui não. Aqui não, pastor, não. Tá tudo tranquilo. Então vamos seguindo aqui, né? Vamos orar. Sim. Para a gente começar essa live que nós vamos terminar esse assunto hoje muito interessante, né? Sobre crise de autoridade e crime de Terafim. Sim. Que é a aula 3 e que o Senhor possa nos dirigir. Oremos. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade. Verdade. Mais um momento que o Senhor preparou aqui para nós falarmos sobre a tua palavra, discorrermos sobre assuntos referentes ao teu reino e à tua obra. Sim. O Senhor continue nos dando direção, nos ensinando cada dia mais para que nós possamos fazer tudo com propriedade, com dedicação, para que o teu reino seja expandido e o teu nome seja glorificado. Continua abençoando o irmão Danilo, sua família, amém, toda a igreja, todo o teu povo. Sustenta-nos, Senhor, e que nós possamos cada dia nos despertar e ter mais ânimo para estudar a tua palavra e para colocá-la em prática. Fica conosco, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, Danilo, já faça as suas primeiras considerações aí, para a gente poder dar início à live, né? Sim, quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, vão iniciar, aqueles irmãos que podem compartilhar, compartilhe essa live, esse estudo. Esse tema é muito importante para o crescimento espiritual. Nós vamos aprender hoje qual é a diferença entre, mais uma aula aqui, entre o crime de Terafim, que fala do que? Qual a diferença entre o pecado com a santidade e o pecado contra a autoridade de Deus. Vamos entender essa diferença, vamos pensar, refletir e assim vamos nos dedicar um pouquinho mais nesse ministério, no aprendizado, da palavra de Deus, para publicar, para repassar esses conhecimentos para outras pessoas, que assim vai ser sempre a vontade do Pai. Está ensinando, está se dedicando na palavra de Deus. É um assunto muito interessante, porque muitas pessoas pensam que pecado é pecado, tem pecadinho, tem pecadão, e assim, mas existe uma grande diferença. Nós vamos entender também, como nas outras aulas, o que é a morte espiritual, porque muitas pessoas estão hoje na igreja, mas não tem mais o sentimento, não tem aquele primeiro amor, porque as pessoas estão mornas na igreja, porque as pessoas estão frias na igreja. Nós vamos estar aqui todo ensinando nessa live, vamos estar aqui dedicando, e assim a pessoa que for entrando na live pode comentar, fazer sua pergunta, nós vamos responder na medida do possível, tudo que tiver no nosso alcance. E assim, vem aqui junto conosco e vamos aprender um pouquinho mais dessa santa palavra. Amém, Danilo. Então eu vou começar aqui. Só estou compartilhando aqui um pouco mais para alguns irmãos, para que a gente possa divulgar bem, né? Sim. E que possa alcançar mais pessoas nesse momento, para a gente poder estar compartilhando esse assunto que é tão importante, né? E que muitas pessoas possam aprender sobre esse assunto. Então eu quero ler um texto que nós já estamos lendo aqui, nas outras aulas já foi lido, né? Sim. Vou até compartilhar ele aqui também para todos lerem. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, a partir do versículo 14, vamos ler essa palavra. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado
que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça, ou na verdade iniquidade, é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, Danilo, o que a Bíblia está asseverando aqui, né, com muita veemência, sim, através do apóstolo João, o apóstolo do amor, é que ele está falando de um tipo de pecado que nós já demos uma analisada nesse texto, né? Chegamos à conclusão que não é apostasia que ele está falando, sim, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque muita gente prega que a única coisa que faz um crente perder a sua salvação seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, olhando para esse texto, nós não conseguimos encontrar nenhuma correlação com esses dois termos, os dois pecados de apostasia ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós já vimos discorrendo nas outras aulas questões de autoridade, né? Chegamos à conclusão que esse crime de terafim, que esse pecado de morte ou para a morte que João ele menciona, seria o pecado, o crime de terafim, que é semelhante a um pecado de idolatria, de feitiçaria, ou ídolos, né? Os terafins eram ídolos que as pessoas utilizavam no mundo antigo para guardar suas casas. Eles acreditavam que eles tinham esse poder mágico de guardar suas casas, mas nós chegamos à conclusão, então, inclusive lemos algumas traduções aqui, né? De outras traduções de Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém e outras, que mostra exatamente que esse tipo de pecado ele está muito correlacionado com crime de terafim. Por isso esse termo que nós estamos usando. E nós falamos aqui também de onde começa a se gerar esse tipo de pecado, que é justamente o nascedouro, é o lar, desde a educação do filho e a negligência dos pais de sempre colocar a criança desde pequena em contato com a autoridade que representa Deus, né? Sim. E aqui eu vou colocar agora, então, para a gente já desenvolver bem o assunto, vou ressaltar os 4 principais pontos que eu citei, né, nós citamos aqui durante essas aulas, as 2 primeiras, que nos mostram quando é que nós ferimos a autoridade de Deus. Então, o primeiro ponto é quando a nossa murmuração é no sentido de rejeitar a autoridade de Deus, como aconteceu em Números 16 lá, que as pessoas acabaram fazendo com que Moisés ferisse a rocha, né? 2 vezes. 2 vezes, e ele deveria só falar com a rocha. Exatamente. O segundo ponto é quando nós invertemos os papéis e chamamos para nós mesmos a autoridade que cabe somente a Deus. Mais uma vez citando Moisés, no caso, quando Moisés, aquela prerrogativa que era de Deus, ele tomou para ele, né? Por isso ele perdeu até o direito de entrar na Terra Prometida. Terceiro ponto é quando não entendemos a diferença entre o bom e o certo, que é o que Saul fez, né? Lá em 1 Samuel 15:9, era bom o sacrifício que ele estava fazendo, mas não era certo. Correto. Porque Deus ele prefere a obediência. E o quarto ponto é quando nós nos tornamos pessoas cínicas e irreverentes, né, desrespeitosas às coisas sagradas, como na ocasião que eu citei, mencionando 1 Coríntios 11, lá quando Paulo fala sobre a ceia, e que havia em Corinto muitos fracos e doentes e muitos que estavam dormindo, Danilo. Exatamente, pastor. O senhor citou todos os pontos que nós já falamos nas aulas anteriores, né? E agora nós vamos estar finalizando esse assunto. Um detalhe que eu estava pensando aqui quando o senhor estava falando, pastor, é que em relação a todos os pontos, um que eu acho também assim que me traz assim uma boa ponto de reflexão é o ponto de nós não estamos fazendo preparando as pessoas para ter uma autoridade espiritual na vida dela.
Nós preparamos nossos filhos para escolas, para o mundo secular, mas não preparamos nossos filhos para estar debaixo de uma autoridade. E assim, essa geração, essa comunidade atual não está preparada. Muitas vezes nós vimos lá aquela passagem que Moisés está com os dois braços assim, estendidos, orando pelo seu povo, e ali quando o braço dele se cansa, o povo começa a perder a guerra. Aí Arão e Ur ajudam ele a levantar os braços e o povo vence a guerra. Então você vê que isso é uma autoridade de Deus, e as pessoas têm que no mínimo, ter respeito com pessoas que tenham autoridade de Deus. Eu sei que no mundo atual, nos dias, tem muita dificuldade, tem algumas pessoas que o senhor já sabe que são charlatões, né? Mas nós devemos ter o quê? Princípio e respeito e temor com essas pessoas que estão na nossa frente ali, ó, cuidando do rebanho. Até porque nós estamos vivendo uma época, né, Danilo, de uma geração que é acostumada a quebrar regras. Exato. Não quer ter regras, né, quer viver de modo dissoluto. E quando nós estávamos falando sobre os pontos geradores, acho que na primeira aula, nós começamos a mostrar algumas características dessas pessoas. Insensatos, desobedientes, preguiçosos, e uma série de outros adjetivos que a gente poderia usar aqui, né? Mas, Danilo, nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre autoridade delegada. O que é uma autoridade delegada? A gente pode definir a autoridade delegada com alguém com, por exemplo, uma pessoa que tem poderes de julgar, resolver, né? Encarregar ou até incumbir. Então Deus, o que ele faz? Ele revestiu os homens de autoridade, né? Para representar, ou então para levar a obediência as pessoas à sua vontade. Então Deus, ele delegou algumas autoridades, né? Toda autoridade ela emana de Deus, né? Até as autoridades seculares, porque não é a pessoa, alguém pode falar, mas aquela pessoa lá é uma autoridade, mas é o cargo com que ele está revestido, não é? E independente da pessoa, agora, se um líder cristão, um líder eclesiástico, ele recebeu autoridade delegada por Deus, ou foi otorgada pelo ministério, né? Porque hoje também se consagra de qualquer maneira, sem critérios, sem observar o que diz em Atos capítulo 13, aprove ao Espírito Santo, né? Que separasse Barnabé e Saulo para o ministério, para a obra missionária. Então, o que nós devemos falar é o seguinte: as pessoas, se Deus ele delegou, né? Se Deus ele encarregou o homem, o ser humano, porque muitas pessoas até dizem assim, eu já presenciei, Danilo, até pregadores que às vezes eles vão pregar em uma igreja e eles, a primeira coisa que falam, eu não tenho compromisso com o homem aqui, meu compromisso é com Deus. Ele já começa reprovado, porque primeiro que ele foi convidado pelo homem. Deus delegou para o homem, por isso que lá em Efésios 4, a partir do 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que haja aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando uma pessoa diz eu não tenho compromisso com o homem, ele já não tem com Deus também. Então, a autoridade representativa é aquela que representa Deus entre os homens. Por exemplo, o caso de Moisés, né, que é o legislador da lei. Moisés, uma autoridade representativa, ele era a voz de Deus entre os homens, Danilo. Exatamente, só para aqui dar saudação à irmã Liene, a paz do Senhor, irmã Liene, a paz do Senhor, irmão Rafael, sejam bem-vindos. Ô pastor, essa representação é fundamental, por quê? Porque eu fico me perguntando, as pessoas vão trabalhar, correto? Lá no serviço tem uma autoridade lá, um chefe, um gerente, o presidente da empresa, são pessoas, autoridades que estão naquela empresa. A pessoa não tem que respeitar aquela autoridade? Ela tem que respeitar, tem que servir, ouvir, obedecer, porque senão, se não respeitar, se não servir, o patrão manda embora. Não é assim que funciona?
Exatamente. Porque Agora, as pessoas respeitam essas pessoas seculares e quando chegam na igreja não conseguem ter um respeito por um líder, por um pastor, não consegue ali, sabe, qualquer coisinha, não, se não for desse jeito, para mim não dá. Por que que essas pessoas não conseguem também, do mesmo modo que respeitam essas pessoas seculares, respeitam as pessoas que estão os líderes espirituais delas? até porque, né, inclusive, um abraço a todos os irmãos, Rafael, minha esposa, irmã Roberta, Marlene, e o pastor Edinaldo Cardoso agora, que é o pastor presidente lá da Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteiras, em Linhares, amigo Amém. nosso, né, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Estamos falando aqui, pastor Edinaldo, um assunto muito interessante sobre crime de terafim, crise de autoridade e crime de terafim. O senhor, como pastor, já há muitos anos, né, até com mais experiência do que eu, o senhor sabe o que as igrejas têm vivenciado, porque tem pessoas, Danilo, que ele não respeita nem o patrão. Exato. Aí você acha que ele vai respeitar, que paga ele, você acha que ele vai respeitar ou estar debaixo de uma autoridade espiritual? E, Danilo, eu vou falar uma coisa aqui que é muito séria, o pastor Edinaldo sabe do que eu vou falar aqui. Deus não aceita trabalho paralelo, e Deus não abre mão do princípio de autoridade. Não existe nenhum tipo de sacrifício, de atuação, de trabalho que uma pessoa possa fazer na igreja, se ele não respeitar a autoridade que Deus delegou ali, está reprovado. Porque o caso de Saul, ao invés de obedecer, nós já falamos aqui, Sim. O que Saul fez foi algo bom, oferecer aquele sacrifício. Só que ele não esperou e não obedeceu o que Samuel tinha falado para ele, porque aquele papel não era dele, né? Até porque ele rejeitou o ministério de sacerdote, que é um outro assunto. Então, o pastor Edinaldo está falando no momento oportuno. Nós estamos vivendo uma grande crise. Eu sou de um tempo, Danilo, Sim. que a gente falava para os pastores, sim, senhor, eu sou desse tempo. Inclusive, no meio da Assembleia de Deus, né, no âmbito da Assembleia de Deus, o pastor Edinaldo sabe disso também, nós, entre os pastores, aqueles que são mais experientes, não esses de hoje, muitos deles aí, com todo respeito, né, que o pastor Alderi chama de periquito, que são aqueles obreiros que fazem muito barulho, andam em bando e fazem muita sujeira, né, isso que o pastor Alderi diz, para classificar eles, mas nós somos de um tempo em que quando morria um pastor, que a gente conhecia um homem de caráter ilibado, a gente dizia, morreu um príncipe do Senhor, um príncipe de Deus, né, porque esse é o tratamento que a gente tem entre nós, pastores. E agora você vê pessoas aí que não têm história, né? Pessoas, até porque nós já entendemos que a família precisa colocar as crianças em contato com as autoridades, começando lá no mundo secular, né? Que é a professora da escola, as pessoas que trabalham, as coordenadoras, e depois na igreja, o diácono, o professor de escola dominical, até o pastor, as pessoas precisam fazer com que os filhos entendam que a autoridade é algo que Deus não abre mão, ele tem um peso, nós já aprendemos que ele tem uma balança, e a balança dele, ele utiliza um peso para quando se peca contra a santidade, e o peso contra a autoridade é outra. Exatamente, pastor. E esse é um ponto fundamental. Como que as pessoas vão conseguir respeitar um líder se elas não frequentam a escola bíblica dominical? Não levam seus filhos para a escola bíblica. Então, elas precisam sentar, ter humildade para aprender sobre o evangelho, aprender, ler ali, se debruçar o que a palavra de Deus, a santa palavra, tem para nos oferecer, tem para nos ensinar. É nosso manual da vida. Temos que dar valor, crédito à Bíblia, porque somente ela é o nosso caminho da nossa salvação. Exatamente. A escola dominical é a maior escola do mundo, né? Então, quando um pai, uma mãe leva uma criança na escola dominical, ele está preparando um cidadão que será bênção, não só para a igreja, mas para a sociedade. E algo aqui, Danilo, também dentro desse tópico ainda da autoridade delegada, uma coisa que é necessário compreender-se nesse prisma é que não pode existir uma autoridade quando esta autoridade não está ligada a outra autoridade. Só se pode existir uma autoridade quando ela está debaixo de outra autoridade. Quando nós abrimos a igreja aqui,
que a igreja nossa ela é pequena e tudo, né? Muita gente falou para mim, larga esse negócio de convenção para lá. Até alguns amigos, né? Não mexe com esse negócio de convenção, não. Para que isso? Convenção é só para ficar tentando colocar normas. E aí, meu primeiro ato foi entrar em contato com o pastor Edinaldo, ele que viabilizou, né, a minha entrada na Confraderge, porque eu não queria abrir a igreja e estar sem ter uma autoridade que estivesse sobre a minha cabeça. Porque não existe autoridade sem ter outra autoridade, isso é um princípio que Deus estabeleceu. E muitos erros, Danilo, eles acabam acontecendo entre líderes e liderados por falta de conhecimento dos próprios liderados e dos líderes de determinar princípios, né? Reger a aproximação com essa autoridade que representativa de Deus. Exatamente, pastor. Esse é um ponto que nós, até o pastor Ginaldo está falando aqui, a autoridade que respeitamos, logo atraímos a nós. Se a desprezamos, atraímos o desprezo sobre nós. Deixa eu até colocar aqui, ó, que o pastor Ginaldo disse, e isso é muito importante, porque as pessoas que não frequentam a igreja, que falam que são evangélicas e são pastores de YouTube, os desigrejados, elas não estão embaixo de uma autoridade. Elas necessitam aprender mais um ponto, a palavra de Deus. Ô Danilo, até um ponto que você tocou aí que é muito importante. Eu fico perguntando aos irmãos que estão aí, irmão José Roberto Caetano, né, a paz do Senhor, e outros aí, pastor Edinaldo, como que essas pessoas quem são os líderes dessas pessoas que ficam seguindo esses youtubers? Essas pessoas desigrejadas, esses camaradas que não tiveram experiência no ministério, não passaram por provas do ministério, não tiveram escola, né, não tiveram chuvas, que eu chamo de chuvas torrenciais no ministério, para ser provado, né, para aprender em momentos ser cortador de lenha e carregador de água, né? Como que essas pessoas podem, através de youtubers, serem lideradas por esses youtubers? Isso é um grande absurdo. Isso que o pastor Edinaldo falou isso daí é igual 2 e 2 é 4. Se eu não respeito uma autoridade, o que eu vou atrair para mim? Quando eu estiver liderando qualquer coisa, a pessoa não vai me respeitar também. Isso aí é um princípio. E eu quero colocar mais aqui ainda dentro desse tópico, 4 subtópicos, para a gente dar uma analisada aqui. Ó. Por exemplo, os que vivem sob autoridade, debaixo de autoridade no caso, não fazem só o que gostam, não é? Sim. Mas o que lhe mandam. Isso é um problema. Quando a gente está debaixo de uma autoridade, igual você falou do trabalho, né? Você faz só o que você gosta no trabalho? Que é o que o patrão me ordenou. Por exemplo, eu trabalhei num campo e tinha vários presbíteros que dirigiam congregações, né? Uhum. E o pastor presidente, ele não deixava os presbíteros fazer casamento. Então, o que ele falava para mim? De vez em quando ele me chamava e falava, você vai lá em tal cidade fazer um casamento. Eu ficava constrangido, porque lá já tinha um pastor lá. Ele era o presbítero, mas ele era o pastor da igreja. E aí eu tinha que chegar lá, eu tinha que ter uma desenvoltura. Mas o pastor não pedia para mim, vai lá e faz, por favor, vai lá e faz o casamento. E eu obedecia, porque ele era o meu líder. Então eu chegava lá, o que eu fazia? Eu chamava o pastor, que era o presbítero, mas é o pastor da igreja. Aí eu pedia licença para ele, depois eu pedia para ele fazer uma oração. Na hora da troca de alianças, eu pedia para ele fazer a troca de alianças, ele ficava honrado, né? E eu obedecia o meu líder. Sim. Eu não gostava de fazer aquilo, porque quem conhecia os noivos, era o pastor lá da igreja, mas eu estava obedecendo uma ordem. Uma segunda coisa, toda autoridade, Danilo, que ela é estabelecida debaixo de outra autoridade, ela, como eu já disse, né, tem que ter uma outra autoridade sobre ela. E Jesus, ele me chama a atenção porque com 12 pessoas, Danilo, ele formou a maior equipe de trabalho do mundo. Exato. Né? Por isso que ele é a nossa maior referência como líder. Vamos ler um texto em Mateus 8, do 5 ao 10. Eu vou até colocar aqui para a gente dar uma olhada. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Olha como que diz aqui, ó.
Isso aqui é muito conhecido, esse texto, mas tem algumas coisas aqui para nos ensinar. Diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que rogava-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então, o que esse homem aqui fez? O que esse homem fez? Entendeu o princípio de autoridade. Um centurião, Danilo, você sabe disso, nós já falamos, no Império Romano, ele era alguém que tinha, ele tinha uma autoestima, porque ele liderava 100 soldados. Esse homem tinha prerrogativas. Primeiro que esse homem não era um homem soberbo, porque se o servo dele estava doente, ele poderia ter até abandonado esse homem e traz outro servo aqui, esse aqui não serve para mais nada. Mas ele foi atrás de Jesus. Quando ele chegou lá, que Jesus disse para ele: Eu vou até a sua casa e vou curar ele, ele entendeu o princípio de autoridade e ele entrou no mundo espiritual. Porque ele disse assim: Não, Senhor, eu não sou digno, porque eu sou autoridade. Eu tenho autoridade sobre a minha cabeça, que eram os superiores dele, e tenho outros debaixo da minha autoridade. Eu digo vai, ele vai, vem, ele vem, basta uma palavra. Sabe o que ele está dizendo? Ele entendeu que ele estava diante de Jesus, que era uma autoridade maior que ele. Exatamente. E aí Jesus vai curar esse moço, né? E eu acho que é Lucas depois que vai narrar, que quando ele chega, porque Lucas também narra essa história aqui. Sim. Quando ele chega lá, que eles perguntam, ele pergunta do moço, aí os servos vão dizer: ele já está curado. Aí ele pergunta: que hora foi? Aí ele vai: tal hora. Naquele momento ele percebeu que foi a hora que Jesus falou para ele: pode ir que ele já está curado. Então, exatamente. Danilo, princípio de autoridade é necessário ser compreendido. E nessa passagem, como nós já estudamos várias vezes, pastor, há um princípio também do caráter, porque ele era uma autoridade e ele reconheceu uma autoridade superior e mesmo assim ele foi lá pela fé e ele sabia que Jesus era maior do que ele reconheceu e ele, como o senhor falou, ele não foi soberbo e falar assim com o servo dele: não, tá doente, que morra, eu tenho outro. Não, ele foi o caráter dele. Então você vê que muitas pessoas, quando estão no poder, elas perdem esse princípio, perdem esse caráter e abandonam as pessoas que ajudou a sustentar a ele nesse patamar. Então, inclusive aqui, Danilo, quando a gente percebe bem o texto, a gente vê que há lições para as duas áreas, para o líder e para o liderado. Por quê? Porque Jesus está vendo nesse homem um grande líder, mas ele entende que Jesus é maior que ele. E ele também dá valor no seu liderado. Por quê? Porque é o que nós estamos falando, né? Nós sabemos que há muitos exageros, charlatões, pessoas que são autoritários, déspotas aí, né? Que lideram igrejas e lideram... No mundo secular a gente já sabe como funciona mesmo. Mas a igreja é o reino de Deus. E o reino de Deus não pode ser feito de qualquer maneira, né? O pastor Edinaldo está colocando aí algumas coisas aí. Deus honra a autoridade, sua palavra sendo ele mesmo a palavra. Exatamente, está dizendo que tem o privilégio de tê-lo como meu amigo, a recíproca é verdadeiro. Luciene, a paz do Senhor, Deus te abençoe, sempre bem-vinda aqui. Os irmãos que tiverem comentários, perguntas para nos ajudar aí, vão fazendo. Sim, um terceiro subtópico dentro dessa autoridade delegada, Danilo, é o seguinte: a Deus, isso aqui nós precisamos compreender. A Deus é o seguinte: para alguns, ele vai dar autoridade para liderar. Para outros, ele vai torná-los servidores do altar. E isso é uma honra. Se as pessoas entendessem isso, por exemplo, tem grandes empresários
que foi chamado para o reino de Deus, para poder abençoar o reino de Deus, para ser liderado. Entretanto, o cidadão não entende e ele quer ser o líder. Essas pessoas, às vezes, não estou generalizando, mas muitos deles que são líderes muitos anos e têm uma posição socioeconômica muito boa, quando eles vêm para a igreja e eles chegam lá, eles têm dificuldade de ser liderado. Deus está levando ele lá para eles abençoar o reino de Deus. Né? E ele quer liderar, Eu sei de histórias aí de pessoas que são mantenedores da obra de Deus, que têm condição financeira, mas que mandam na igreja. Eu conheço uma aqui bem próximo, né? Que eu já até passei por lá nessa cidade, que o rapaz, quem está mandando na igreja é ele, porque ele tem uma loja, ele tem uma condição e é ele que dá as cartas. Ele não entendeu que Deus chamou ele para que ele seja um servidor no altar. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Josué, Danilo? A Bíblia não diz que Josué ele não se apartava da porta da tenda. A Bíblia chama Moisés de servo de Deus e chama Josué de servidor de Moisés. Exato, pastor. A Bíblia ela é riquíssima, porque ela nos ensina e nos dá luz a todo momento. Essa palavra é muito boa. As pessoas precisam entender esse princípio, que você ser servo, você está ajudando muito mais. Deus te deu o dom, te deu a oportunidade de você servir a Ele, ser servo. Você não vai conseguir servir ninguém melhor do que Cristo, do que Deus. Servir a obra, fazer o que for, levar um copo d'água, ficar na porta. Não interessa o que você for fazer, mas se for fazer qualquer coisa, faça de amor, de coração, faça de bom grado, sabe? E as pessoas não querem, as pessoas querem, de vez servir, elas querem holofotes, querem se aparecer, e isso não agrada a Deus. Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão brigando por cargos, muitas pessoas que poderiam, as igrejas poderiam estar riquíssimas, cheias do Espírito Santo, estão vazias, porque as pessoas esqueceram o foco de Cristo. Olha o que o pastor Edinaldo colocou aí, ó. Ministrei em uma igreja que o prefeito estava na porta, pois era diácono naquela igreja, percebeu? Tá vendo? Falando nisso, eu vou falar duas coisas aqui, ó. Danilo já conhece. Uma é sobre a água que você falou, Danilo. Se a pessoa leva um copo d'água, ela já está fazendo um grande serviço, né? Eu conheço um pastor, que é pastor presidente hoje, aqui no interior de São Paulo, e ele auxiliou um pastor muitos anos em São Paulo como copastor, ele era presbítero na época, e o pastor viajou um dia, estava um dia muito frio, e deixou ele dirigindo o culto. E tinha um irmão que ficava na porta que levava água para o pastor, todo o culto. Naquele dia que o pastor viajou, ele não levou água para esse presbítero, que hoje já é pastor presidente, e não levou a água. Quando terminou o culto, o irmão chamou ele, o presbítero chamou ele, e disse: irmão, por que o senhor não trouxe água no momento que eu estava pregando? Ele falou assim: porque hoje está muito frio, não precisa. Quer dizer, aquele cidadão não tinha entendido ainda, né? Ele não tinha entendido porque ele levava água lá para o pastor. Já fazia 20 anos que ele estava ali. E um outro, sim, sobre essa questão que o pastor Edinaldo colocou do diácono, que era o prefeito, eu sei de uma história que o pastor José Wellington, né, que é um ícone aí das Assembleias de Deus, né, o presidente do Ministério do Belém, ele foi fazer um casamento numa cidade, numa pequena cidade, onde ele conhecia os noivos, eles convidaram ele. Chegou lá, o pastor da igreja era um homem muito simples, um homem simples, né, que era o pastor José Wellington pediu licença, mandou ele orar também pelos noivos depois e fez o casamento. Quando terminou, 2 homens se aproximaram do pastor José Wellington e disseram assim: o senhor nos conhece? E aí eles disseram: não, nós não conhecemos, o pastor José Wellington, nós não conhecemos. Quem são os senhores? E um disse assim: eu sou o juiz aqui da cidade. Aquele ali é o prefeito. Ó. Mas o senhor sabe quem é que manda nessa cidade? O pastor José Wellington. Não, é esse homem aqui, ó, o pastor dessa igreja. Simples como ele é, porque sempre que nós precisamos tomar uma decisão, nós ligamos para ele, ele ora por nós, e as nossas decisões, elas são aclaradas, porque esse homem é um homem de Deus, sendo simples. E aquilo marcou a vida do pastor José Wellington. Então, às vezes a pessoa olha: esse homem é simples, né? Esse homem não é nada. Entretanto,
nós sabemos que a autoridade delegada por Deus é coisa séria. Deus abençoe, Pamela, também te amo, e estamos tentando formar mais discípulos, né? E esses ensinamentos que sirvam para você na sua vida acadêmica, e sempre que você for tomar uma decisão, ainda que você for uma juíza, lembre-se dos princípios da palavra de Deus, porque eles são inerrantes. Perfeita colocação, pastor. Danilo, outra coisa aqui que eu quero colocar ainda, a grandeza de um verdadeiro cristão, ela está no fato de saber agradecer aquele que o abençoa, né? Que é o que está faltando demais hoje. Vou ler um texto aqui em Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. É tão bom a gente agradecer as pessoas que nos abençoam, né? Com Diz certeza, assim, vou compartilhar ele aqui. Filipenses 2:25. Julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para socorrer-me nas minhas necessidades. Percebeu o que Paulo está falando? Sobre Epafrodito, que é também o Epáfras. Ele era alguém que socorria Paulo. Tem uma tradução que fala recreava, no outro texto, recreava a alma. Paulo está agradecendo. Primeiro ele chama de irmão, depois ele fala cooperador. A palavra cooperador significa aquele que ajuda a operar, né? O problema é que tem cooperadores que ele quer operar junto. Não opera junto. Se você tiver uma cirurgia, lá tem o cirurgião, tem o instrumentador cirúrgico, tem o anestesista, mas quem opera é o cirurgião, os outros cooperam. Exatamente. Né? Então, Danilo, você como tem sido aí, você é diácono, tem sido cooperador aí, né? Nesse tempo de 5 anos que nós estamos juntos, sim, nós já podemos estar passando por muitas situações juntos, né? Sim, e é sempre bom que você também discorra sobre essas questões de autoridade, né? Para que nós possamos interagir e passar para as pessoas que estão nos ouvindo aí o quão sério é essa questão de líderes e liderados. Exatamente, pastor. Eu lembro que no primeiro culto que o senhor me deixou como responsável, que o senhor foi viajar, pregar numa outra igreja, né? O senhor falou assim, Danilo, faz exatamente aquilo que eu faço. Não muda nada, exatamente aquilo que você me orientou. E eu fiz exatamente aquilo que você tem me pedido. E foi o culto maravilhoso, cheio da graça, cheio da presença de Deus, e assim eu tento praticar sempre. E muitas pessoas, quando o pastor sai da igreja, eles querem fazer do jeito deles, quer dar um jeitinho, o pastor saiu, hoje eu vou pôr mais louvor, hoje eu vou, o pastor saiu, vou fazer do meu jeito. Não, o culto aqui vai ser, as pessoas não podem fazer isso, as pessoas têm que ter o quê? Uma estrutura sólida, tem que ter o quê? Uma ponte, uma aliança com seus pastores, uma ponte com a autoridade que estão ali na frente, que estão ali sempre ali orando, se dedicando para o rebanho. Então as pessoas têm que ter, assim, sabe, essa união, essa unidade. E muitas vezes falta, pastor, nessas igrejas atuais. Eu, como diácono, estou num trajeto de aprendizado e graças à sua vida, o senhor tem se dedicado muito, me ensinando, e assim eu pretendo sempre estar em crescimento para estar te auxiliando, ajudando aí nesse ministério. Até porque, né, Danilo, quando a pessoa sai, o pastor sai e a pessoa muda tudo, significa que ele não é de confiança. E você tem feito aquilo que eu tenho te ensinado. E a pessoa que faz isso, ela só vai subir os degraus, Deus vai honrá-la, como o pastor Edinaldo falou, né? Isso daí é uma grande verdade, porque você você está tendo escola, e você está colocando em prática o que você está aprendendo. Inclusive também, eu sou de um tempo, né, o pastor Edinaldo lembra disso daí também, que os pastores, quando saíam, a cadeira dele ficava vazia. Nós aprendemos, não sente na cadeira do pastor, porque só pode sentar na cadeira do pastor outro que substituir ele quando ele for transferido ou quando ele morrer, né? Isso daí eu nem sei se está tendo mais hoje, porque aqui na nossa igreja ainda tem. Né? Eu sei, quando eu saio, eu sei como que é. Mas por aí, isso acho que nem existe mais hoje. Não significa nada, né?
Bom, Exatamente. vamos lá. Outra coisa. Agora eu vou colocar algo aqui que é muito importante. Eu faço uma separação, Danilo, de três terminologias que é muito importante. Primeiro, submissão. A submissão, ela é absoluta. Como assim? Porque a palavra submissão significa aquele ou aquela que está por baixo da missão, que ajuda a escorar a missão. Então, a missão, eu tenho que ser submisso ao meu líder, porque a missão não é minha. A missão é da igreja. É igual um missionário, que ele é enviado pela igreja, a missão não é dele, a missão é da igreja, ele é enviado pela igreja. A palavra missionário significa enviado. Então, como que uma pessoa... eu só sou submisso... A submissão, ela é absoluta, né? Porque ela está relacionada com estar ajudando a sustentar a missão. Aí vem uma outra palavra que significa obediência. Essa questão de obediência, eu condiciono ela à relação horizontal. Como assim? Como que esse líder é? Como que esse líder é com o seu liderado? Ele é alguém de confiança? Ele é alguém que prega, vive o que prega? Porque eu não posso obedecer um líder cegamente também. Submissão, sim. Obediência, não. Porque aí não seria mais obediência, seria subserviência, né? Exatamente. Isso aí a própria Bíblia ela vai refutar. Eu quero ler um texto aqui, em Atos dos Apóstolos 4, 19 e 20. E tem muitos lugares, né, pastor, que nós ouvimos pessoas falando, não, aquele pastor faz isso, mas eu não posso sair de lá, ele não posso fazer. A pessoa sabe que está errado e está sendo, assim, conveniente com aquela situação. Exatamente. Então aqui, olha o que a Bíblia diz nesse texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 19 e 20, Diz assim, Mas Pedro e João respondendo disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvirmos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Significa que o Sinédrio, Pedro e João estavam diante da maior autoridade religiosa da época, o Sinédrio, que era composto de 71 componentes, 70 anciãos e mais o sumo sacerdote. Né? Então, percebam que eles queriam que eles parassem de falar desse nome Jesus. E ele diz assim, que parece razoável, obedecer a Deus ou obedecer a vós? Ele estava dizendo o seguinte, vocês são autoridade, mas nós não podemos obedecer, ser subserviente em uma questão que vocês estão equivocados. Nós não vamos parar de falar de Jesus. Então, nós só obedecemos uma autoridade quando essa autoridade não fere os nossos princípios, a nossa fé e aquilo que nós estamos em harmonia com as Escrituras, Danilo. Exatamente, pastor, porque a única regra da verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, essa é a nossa régua, é nosso instrumento, que é ali que nós vamos saber o que está certo e o que está errado. Nós só não podemos ser, como o senhor ensina, ser papagaio, repetidores daquilo que ouvimos, senão conferir na palavra de Deus. Exatamente. Bom, Danilo, o que eu quero aqui dizer é o seguinte, e tem um detalhe, né? O rebelde também, ele gosta de se deleitar nos defeitos da autoridade, que ele está debaixo da autoridade, para poder se livrar das suas restrições, né? Sim. Agora, toda pessoa, Danilo, todo aquele que não respeita a autoridade, cedo ou tarde, ele vai ter que se submeter a alguém. Isso não adianta. Olha o comentário do José Roberto. A soberba maligna e o egocentrismo têm roubado a humildade dos homens, e os homens não conseguem ser submissos. Verdade, irmão José Roberto, eu concordo com você em gênero, número e grau. Até porque a humildade, ela precede a honra. Se alguém quiser ser honrado, ele precisa ser humilde, né? Então, o que eu disse, que todo aquele que não respeita a autoridade, uma hora ou outra, ele vai ter que estar debaixo de uma autoridade, né? Isso aí não tem nem dúvida. E tem pessoas, Danilo, que ele não tem fundamento bíblico sólido, né? E aí, o que ele fala? Ele começa também a se
reportar ou começa a usar pretexto de empirismo, de revelações, para não receber a correção ou não obedecer uma autoridade, né? Deus também não suporta esse tipo de coisa. E por último, né, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, Danilo, mas já está com quase 45 minutos. 5 minutos. Por último agora, eu quero... Tem aqui autoridade e autorizados, né? Que fala uma série de coisas, que a autoridade delegada por Deus, ela tem que ensinar, pastorear e exortar o rebanho segundo o modelo bíblico. Ela tem que proteger a igreja dos falsos ensinos, que quase não se faz mais, supervisionar todos os trabalhos da igreja, né? Só não deve ser seguido se for herético ou mau caráter, né? Se não viver o que prega, deve ser diferente das autoridades do mundo, ok? Porque as autoridades do mundo têm um outro princípio. Exato. Não deve ter agendas ocultas, né? Isso é muito sério. Tratar todas as pessoas como gostaria de ser tratado. E uma coisa que eu já ensinei na igreja para vocês, 3 palavras que o líder tem que ter. Por favor, com licença e muito obrigado. Não é? Exatamente, pastor. Isso daí que nós estamos falando aqui é o básico, né, pastor? É o basilar do que uma autoridade de Deus precisa ter. E que um liderado precisa buscar nessas pessoas. Tem muitas vezes que nós vemos aí pessoas que não... o ego da pessoa, ou o orgulho, eu não quero assim não, esse culto não é para mim, eu vou sair dessa igreja, e vai lá, faz aquele rebeldia e abre uma congregação ali para eles, né? Isso daí estão fazendo um ato pecaminoso muito grave contra a autoridade de Deus. Isso aí tem muito, né, Danilo? Inclusive, Danilo, o líder verdadeiro também, ele precisa entender uma coisa, que ele precisa fazer discípulo e delegar funções, ok? Exato. O líder verdadeiro, ele sempre tem que ter isso em mente, fazer discípulos e delegar funções, porque hoje também tem pessoas que têm dificuldade para fazer discípulos, né? E outros sim, o líder verdadeiro, ele deixa a igreja participar das decisões também, claro que a palavra final é dele, mas ele faz reunião, pergunta, o que os irmãos acham, como que nós vamos fazer, porque tem coisas que você pode ter boas ideias, alguém pode ter uma boa ideia, né? O pastor Ginaldo está comentando aqui, a honra da autoridade desconexa da verdade é reverso do princípio da autoridade de Deus. Exatamente, ele vai na contramão, né? Quer dizer, acontece um efeito reverso. Ao invés dele ser honrado, ele é humilhado. Sim. E para a gente terminar, o último tópico, Danilo, eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome de Lúcifer, que é uma síndrome que tem campeado, né, principalmente no meio evangélico, uma série de fatores que levaram, por exemplo, o Lúcifer a ser destituído, né, e lançado fora do Éden celestial, do Éden de Deus. Essa palavra Lúcifer, né, nós já explicamos que ela não existe nas Escrituras. Essa palavra ela foi traduzida por Jerônimo, por ocasião da tradução da Vulgata Latina. Então, Jerônimo, ao invés dele colocar a palavra estrela da alva, luzeiro, Vênus, ele traduziu por Lúcifer, que traz uma ideia de luz e fé, né? Então, o que levou ele à queda várias coisas que a gente poderia pontuar aqui. Inclusive, essa queda dele, né, por quebra de princípio de autoridade, gerou um grande caos no universo, Com que certeza. a gente não vai falar aqui agora, porque não é o cerne do assunto. Não se pode esgotar o assunto apenas em 3 lives, né? Sim. Mas o que teria levado esse personagem, que era um querubim ungido de alta esfera hierárquica, alguém que tomava conta de congregações de anjos no céu, maestro, sinete da perfeição, aferidor da medida, alguém que tinha Só existe 2 personagens na Bíblia que tem esse título de estrela da manhã, embora Jesus seja a resplandecente estrela da manhã, e o termo de ungido, é só ele e Jesus. Sim. Então observe a hierarquia, né, que esse ser tinha.
o privilégio. A Bíblia trata dele como uma formosura. Muita gente não lê o capítulo 31 de Ezequiel, porque os textos que dão que descortinam alguma coisa sobre ele é o capítulo 14 de Isaías, o capítulo 28 de Ezequiel, e as pessoas ficam só ali. Mas o capítulo 31 de Ezequiel é uma chave para se entender sobre questões de queda de Lúcifer. Então, só para a gente entender o que seria essa síndrome de Lúcifer, 1 Timóteo 3,6 diz assim, ó, vamos ler esse texto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó. Aqui, ele está tratando aqui os deveres dos bispos e diáconos, né? Então ele vai dizer que não deve ser alguém que sabe governar sua própria casa, não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, marido de uma só mulher, sóbrio, ordeiro e assim por diante. Quando chega no versículo 6, ele fala não neófito, porque o neófito é aquele que não tem experiência, né? Sim. Para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação que ele caiu? A condenação que ele caiu é exatamente a soberba. A condenação dele é o lago de fogo. Por ser soberbo, o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Então, se eu for soberbo, de dura cerviz, que não me inclino, a palavra cerviz vem de cervical, né, da coluna cervical, significa que eu incorro num sério risco de cair na condenação dele, porque ele pecou uma só vez e não teve mais como se restabelecer. Aí entra a questão do pecado de ter a fim, Danilo, que o peso que Deus usa para o pecado contra a santidade é um, mas contra o pecado contra a autoridade é outro. Perfeito, pastor. E é muito bom aprender o que é o significado disso. E eu lembro que quando o senhor me explicou isso pela primeira vez, o senhor usou uma metáfora. Lembra da história do gerente e do quartinho do faxineiro? Ah, sim, essa aí é boa. Isso que o Danilo está falando, irmãos, é muito importante a gente lembrar, né? Porque é uma história simples, né? De um homem que trabalhava numa grande empresa e ele era faxineiro. E aqui no caso, quando a gente vai estudar o capítulo 6 de Isaías, a gente percebe lá sobre os serafins. Muita gente não faz uma ligação com a queda de Lúcifer, mas os serafins, ali é uma equação teológica, está correlacionada, é paralelo. Os serafins, eles são anjos de fogo, né? A palavra serafins, anjos de fogo. Eles têm autorização para estar acima do trono de Deus, porque eles são anjos de adoração. E Lúcifer não tinha acesso lá, ele só ficava no Éden embaixo. No Éden, ele só tinha acesso à sala do trono quando ele ia levar as pedras afogueadas, que eram as pedras que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que ele estava desviando essas pedras, que era o combustível do altar de incenso, para poder criar um reino para ele. E ele só tinha acesso lá. Então eu dei um exemplo, Danilo, você está lembrando bem, de que os serafins, que é um anjo na hierarquia angelical, menor do que um querubim ungido. Eles são menores. Mas eles tinham acesso ao trono de Deus, em cima do trono de Deus. E lá em Isaías 14, ele diz assim, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, que são os serafins. Sim. Olha o que ele queria fazer. Porque ele não pôde conceber a ideia de que anjos que eram menores do que ele na hierarquia podiam entrar num lugar que ele não podia. E olha que interessante, né? Aí eu dei o exemplo de uma grande empresa, onde tem um faxineiro que trabalha lá, e tem o gerente. E o dono chama o gerente e fala, você tem acesso a todos esses lugares aqui, menos nesse quarto aqui. Mas você tem, que é o faxineiro. E aí o gerente vai pensar o quê? Peraí, eu sou o gerente da empresa. E como que eu não posso entrar e esse faxineiro pode? Vai criar um rancor, né, uma certa inveja no coração daquele homem contra aquele faxineiro. Eu dei um exemplo muito simplista, né, para ilustrar que quando ele viu que os serafins voavam acima do trono de Deus, e ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo,
Não é igual ao Altíssimo, é semelhante. Semelhante. Ele não pode ser semelhante, mas Deus fez o homem imagem e semelhança de Deus. Daí tamanha raiva que ele tem de nós, né? Ele também não pode ir lá onde os serafins iam. Esse foi um dos motivos, é multifatorial a queda dele, né? Mas que acabou trazendo o conjunto da obra que levou à queda dele, e ele pecou contra a autoridade de Deus, e ele gerou um caos no universo, e aí ele acabou sendo condenado ao lago de fogo, Danilo. Perfeito, pastor, perfeito sua explicação, sua explanação. Acredito que os irmãos conseguiram entender, assimilar tudo que foi dito aqui, porque dentro de um contexto geral, essa explicação foi nítida, porque nós não devemos, nunca devemos querer aquilo que não nos cabe. Devemos sempre respeitar nossas autoridades, sempre servir de bom grado, de coração limpo, puro, a obra de Deus, e sempre, sempre, sempre estar perante a palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia nos relata é verdade e perfeito. Amém. Eu estou até aqui para terminar, concluir, né? Não sei se os irmãos têm mais alguma consideração aí, mas eu quero concluir lembrando o capítulo 10 de Levítico, versículo 1, que diz que Nadab e Abiú levaram fogo estranho diante de Deus, né, do altar, e morreram. Então, a rebeldia, Danilo, ela muda a natureza do fogo. Verdade. Entendeu? A rebeldia muda a natureza do fogo. Então, nós precisamos estar muito atentos sobre isso, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. E que nós nunca venhamos a incorrer nesse crime de terafim, que é um pecado que gera morte espiritual, e nós não descartamos a possibilidade de gerar morte física. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode fazer suas considerações finais aí, Danilo. Pastor, eu nessas 3 lives só quero agradecer por ter aprendido muito aqui sobre mais um pouquinho sobre o crime de terafim. Cada vez que nós vamos falando sobre esse assunto, Deus vai nos dando luz nos textos, vai nos iluminando no nosso entendimento, e assim nós vamos nos alimentando um pouquinho mais dessa santa palavra. É maravilhoso aprender a palavra de Deus, que todos que estejam aqui possam compartilhar essa live, entrar no nosso canal, se inscrever no YouTube, entrar no nosso site, e assim nos ajudar a sempre estar evangelizando, ensinando e nos dedicando cada vez mais para esse ministério, que ele sempre possa crescer, sempre possa evangelizar, ensinar corretamente. Uma coisa que o senhor falou, ou fala sempre, a palavra de Deus, ela é simples, ela é eficaz. A palavra de Deus não é para nós tratar nosso emocional, não é para nos deixar com autoajuda, não é para a gente ficar feliz aqui, mas a palavra de Deus, ela só tem um sentido, para nos levar à nossa salvação eterna, lembrar, nos alertar, ficar vigiando que nós estamos peregrinos aqui, e em breve nós voltaremos para a nossa pátria amada, que é a Nova Jerusalém, nos braços do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Deus abençoe, Danilo. Eu que agradeço. Obrigado da sua cooperação. Um abraço para todos que participaram. Meu amigo pastor Edinaldo, irmão José Roberto, todos, né? Minha esposa, irmã Roberta, Pâmela, a irmã Eliene. Maravilhosa, está colocando aqui, ó, maravilhosamente Deus nos deu autoridade para sermos servos e graciosamente deu-nos condição de servir em autoridade, que glorifique o seu nome. Abraço a todos, também vamos ficando por aqui, vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade ímpar que o Senhor preparou aqui para nós falarmos sobre a tua palavra, que o Senhor possa nos dar direção, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas e que nós possamos sempre nos colocar na posição de servos, para podermos servir o Senhor e servir as pessoas. Guarda-nos, dirige-nos, abençoa a nossa casa, a nossa família, família dos irmãos que participaram. Fica conosco, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Deus Tchau. abençoe, Danilo. Deus Obrigado. Pastor. Obrigado, Abraço. Senhor. Abraço.